Eu tenho um propósito no meu coração e esse propósito é da gente poder estar compartilhando a mensagem de Deus em 30 minutos. Eu quero usar 30 minutos para eu poder falar de um capítulo da Bíblia e a gente está expondo aí algumas coisas que Deus tem colocado no nosso coração e que nós cremos ser bênção para todos aqueles que amam seguir ao Senhor Jesus. Então tá, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Naturalmente, não haverá tempo para que a gente possa ler versículo por versículo. Daí porque será importante, necessário, que você possa estar com a sua Bíblia na mão. O comentário de hoje é Mateus capítulo 10, nós vamos falar sobre o capítulo que eu intitularia de o maior seminário que todos os pastores, obreiros, aspirantes ao episcopado, ministério pastoral, deveria estar lendo e examinando. Quando você disser assim, rapaz, eu preciso de um bom treinamento, bem qualificado, que me prepare para a obra do ministério, qual é o capítulo da Bíblia que eu vou? Então eu diria para você, vá para Mateus capítulo 10, porque ali nós temos um completo seminário com todas as instruções e a instrução do melhor instrutor que a humanidade já viu, que é o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos direto para Mateus capítulo 10, por favor, use a sua Bíblia. Se você tiver perguntas, curiosidade, quiser comentar alguma coisa dentro de Mateus capítulo 10, por favor, fique à vontade para deixar os seus comentários na live, tá bom? Então vamos lá. Mateus capítulo 10 mostra que o Senhor Jesus chamou 12 discípulos. Desses 12 discípulos, ele ali manda eles com uma missão clara. Ele dá autoridade sobre os espíritos imundos para eles expelir os demônios, curar todas as sortes de doenças e enfermidades. Veja, nós que servimos a Deus, Deus nos dá uma autoridade especial para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Por isso é legítimo que a gente, quando vê uma pessoa enferma, a gente vá onde essa pessoa está, impõe a mão sobre ela e repreenda a enfermidade, não em nosso nome, mas em nome do Senhor Jesus. A pessoa está possuída por espíritos malignos, devemos ir orar em nome do Senhor Jesus para que esse demônio se retire. Claro que é necessário jejum, claro que é necessário consagração, claro que é necessário você estar vivendo em santidade, claro que é necessário você viver uma vida próxima do Senhor. Afinal de contas, é o próprio Jesus quem está concedendo essa autoridade para os 12 apóstolos. E aí ele dá os nomes, e é impressionante que os nomes vão aparecendo mais ou menos em pares, mostrando que a obra missionária e o desenvolver da obra de Deus tem que acontecer em conjunto, não é um trabalho solitário. Nós precisamos uns dos outros. Por isso, na obra de Deus, se você faz parte de alguma igreja séria, evangélica, que prega a palavra de Deus, o que você precisa fazer é estar lado a lado com a sua liderança. O que você precisa fazer é estar lado a lado com aquelas pessoas que têm a função e o papel de estar dirigindo o reino de Deus ali naquela família espiritual que você está. Eu faço parte da primeira igreja batista do Senhor Jesus na cidade de Esperantinópolis. E aqui nós desenvolvemos a missão que Deus nos incumbiu. Nós não somos os únicos seguidores de Cristo nessa cidade. Existem muitos outros seguidores de Cristo de outras denominações. O que importa é que a gente cumpra o papel e o chamado que recebemos da parte do Senhor. E quando o Senhor Jesus chama esses apóstolos, ele dá a eles algumas instruções. Nós temos as instruções diretas do próprio Jesus para os 12 apóstolos e que naturalmente é uma direção para todos nós que ainda estamos aqui nesta terra a fim de cumprir a missão. Quando você olha lá para o versículo 5, o Senhor começa a dizer, olha, não vá em direção aos gentios, nem na cidade dos samaritanos, mas procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus foi claro em dizer qual era o público que ele queria alcançar prioritariamente naquele momento, os judeus. Porque gentios e samaritanos seriam alcançados logo após. Não é que Jesus não quisesse alcançar os não-judeus, ou que Jesus não quisesse alcançar os samaritanos, mas o que Jesus tinha era foco. E o nosso ministério precisa de foco, e nada melhor do que focar quem o Senhor Jesus quer que nós alcancemos. E ele disse no verso 7, pregai,
vocês preguem que é chegado, ou que o reino de Deus está próximo, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos. Aqui Jesus está dizendo, a sua missão é pregar. Encontrou enfermo, ore. Encontrou pessoas possuídas por espíritos malignos, expulse os demônios. Vocês estão recebendo isso gratuitamente, então levam isso gratuitamente. O que o Senhor Jesus estava dizendo? Não cobre para expulsar demônio, não cobre para orar pelos enfermos, não faça nada disso. Vocês receberam de mim esse poder para fazer isso aqui, então vão lá e faça isso pela vida das pessoas, sem ficar extorquindo em nome das ofertas. Dê uma oferta para a gente orar por você, pelo seu casamento, isso, aquilo, outro. Isso aí é mercadejar a palavra de Deus. O Senhor foi muito claro ao dizer para aquele pessoal, mais ainda, que nós temos uma missão que vai adiante dessas coisas. Olha só, no verso 9, ele diz assim, não provenha de prata, de ouro, nem dos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, das túnicas, sandália, bordão, porque digno é o trabalhador do seu salário. Olha só, o Senhor Jesus estava dizendo para eles, vocês não vão precisar levar nada nessa missão, eu vou providenciar tudo que vocês precisarem. E aqui é interessante, porque o Senhor Jesus está instruindo eles a dependerem totalmente deles e de mais ninguém. Não depender de uma agência missionária, não depender de uma igreja, não depender de ninguém. Naquele momento, naquela situação específica, no envio dos 12, Jesus queria que eles confiassem plenamente apenas nele para a realização da missão. Não se preocupar com comida, não se preocupar com bebida, porque coisas extraordinárias iriam acontecer e o Senhor iria providenciar tudo que os discípulos viessem a precisar. Então, essa foi uma ordem específica para aquela situação ali. Tanto é que mais tarde Jesus vai dizer, quando eu mandei vocês sem nada, faltou alguma coisa? Naturalmente não faltou. Ele diz, pois agora quem tem uma capa, venda e compra espada. E aí ele começa a dizer e começa a distribuir algumas obrigações. Tá? Mais tarde você vê o apóstolo Paulo dizendo, outras igrejas despojei eu, recebendo dela salário para vos servir. Ou seja, não recebi dinheiro de Corinto, mas as outras igrejas me sustentavam à parte. Mas o Senhor aqui ainda diz que o trabalhador, ele é digno do seu alimento. E ele iria providenciar isso para ele. E ele disse, quando vocês entrarem numa cidade, vocês procuram quem ali é digno, e aí vocês ficam naquela casa. E aí vocês ficam lá até vocês saírem. Entrando numa casa, saudem as pessoas. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, do contrário, essa paz vai retornar para vocês. Ou seja, é muito importante qualquer casa que chegar, você declarar para as pessoas que a paz do Senhor seja sobre esta casa, a paz do Senhor para vocês. A paz nós temos que desejar para todo mundo, não é só para as pessoas crentes. Não, a paz é para todos. A graça é que é para os crentes. A graça e a paz é diferente, mas a paz é para todo mundo, crente, descrente, quem está em Cristo, quem está sem Cristo, você direciona para ele. Se houver um filho da paz que receba, a paz repousará sobre ele e ele será alcançado naturalmente pela mensagem. O verso 14 ele diz, mas se alguém não ouvir nem receber as palavras, você pode ficar tranquilo que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquelas pessoas que não receberem, vocês que não receberem a vossa mensagem. Isso aqui é algo muito importante e nós precisamos estar atentando com cuidado, porque às vezes a gente acha que nós temos que brigar, forçar as pessoas a nos receber, que elas têm que ouvir a gente ainda que não queira. Não. Deixe que a nossa função é ir e pregar. Se vão nos ouvir, se vão nos receber, não é um problema nosso, mas nós vamos cumprir com a nossa missão. Mas o Senhor promete que aqueles que não nos receberem, haverá um acerto de conta com eles e eles vão pagar caríssimo. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Lá choveu fogo e enxofre. Imagina o que vai acontecer com essas pessoas no inferno na primeira instância e no lago de fogo por toda a eternidade. O Senhor também alertou dizendo no verso 16 que Ele está nos enviando como ovelha para o meio de lobos. Então já está claro,
ovelha no meio de lobo é para ser devorada. Então, quando você pregar o evangelho autêntico, você vai ser um homem de poucos amigos. Você vai ser um homem de poucas pessoas. Não é que você vai estar falando contra ela. A gente prega sempre contra o pecado e nunca contra o pecador. Só que as pessoas têm uma intimidade tão grande com o pecado que quando você ataca o pecado, elas entendem que você está atacando ela. E aí começa toda uma série de confusão contra você, ataques pessoais, de tudo quanto é sorte e desonestidade. Mas assim fizeram com Jesus. Perseguiram Jesus até matá-lo. Perseguiram João até decapitá-lo, perseguiram Tiago e cortaram a sua cabeça. E assim, fique tranquilo que se somos seguidores de Cristo e fizeram isso com o Senhor, imagine conosco. Ele diz para a gente tomar cuidado com os homens, porque eles nos entregariam aos tribunais, nos açoitariam nas suas sinagogas, e por causa do Senhor nós seríamos levados à presença dos governadores para servir de testemunho. E aí, meus irmãos, faz parte da missão, a dificuldade. São algumas admoestações. O Senhor está dizendo, pregar o evangelho não é oba-oba, não é brincadeira. E pasme-se, isso aqui vai acontecer mesmo em meio àqueles que já dizem que são servos de Deus, mesmo em meio àqueles que dizem que são pregadores do evangelho de Deus. Por quê? Porque tem muitos homens que nunca nasceram de novo, colocaram eles na frente, na liderança de denominações, e eles estão fazendo a maior tragédia. É claro que eles não são igreja, eles são falsos profetas, são mensageiros de Satanás, que estão ali como um nódo de deformidade no nosso meio. São indivíduos que se introduziram com dissimulação no meio do povo de Deus para destruir a obra de Deus. Na verdade, eles pertencem a outro reino, eles têm outro Senhor, que não é Deus, eles têm outra lei, que não é a Bíblia Sagrada. O que importa é os instintos das suas conveniências, daquilo que eles abraçaram. Então, é muito importante atentarmos para esse texto. E o Senhor disse, olha, quando vocês forem entregados, você não fique preocupado com o que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo vai capacitar. Então, meu irmão, não tenha medo. Perseguição, aflições nós vamos sofrer por causa do Evangelho. Mas nós não precisamos temer, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é o nosso Deus, que nos ampara, que nos auxilia, e Ele vai nos dar sabedoria, vez e voz, para a gente falar, porque o versículo 20 diz que não vai ser eu mesmo quem falarei, não seremos nós quem falaremos, mas o Espírito de Deus, do nosso Pai, falará por nós. Nós precisamos acreditar que o Espírito de Deus ainda hoje fala por nós, que o Espírito de Deus ainda hoje é o nosso melhor paráclito, o nosso melhor defensor. Jesus Cristo, antes de voltar ao Pai, ele disse, eu não vos deixarei órfão, mas eu vou enviar outro Consolador para que esteja com vocês. E esse Consolador é o Espírito Santo, é Ele quem nos defende. Não precisa estar se preocupando em estar se justificando aos olhos de quem quer que seja. Tenha uma boa consciência de Deus, uma boa consciência diante dos homens, de que você está fazendo a vontade de Deus em amor. E naturalmente, Deus cuidará de você. A Bíblia diz o seguinte, olha, eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. E de fato, Deus é conosco. O Senhor Jesus está dando aqui uma missão real. Ele está dizendo, olha, não se preocupe, vocês estão sendo enviados como ovelha para o meio de lobo, os homens vão entregar vocês aos tribunais, aos governadores, às autoridades, para poder infringir vocês. Foi isso que fizeram com o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, não temam, porque o Espírito Santo vai dar sabedoria. Veja que não resistiram o Espírito pelo qual Estevão falava. Veja que Paulo várias vezes esteve combatendo contra os atenienses, entre vários outros, o pessoal em Tessalônica, lá em Bereia, encontrou um povo nobre, mas ele, por toda parte, ele disputava a palavra de Deus, e é claro, ele conseguia ganhar o debate, vidas para Cristo, mas, como disse Tértulo, este homem é uma peste, é um promotor de dissensões. Paulo ganhou esse título exatamente porque aquilo que o evangelho que ele pregava era diferente do evangelho que os fariseus pregavam. O evangelho dos fariseus era o evangelho dos fariseus, do saduceu era o evangelho dos saduceus. Na verdade não eram boas novas, eram velhas notícias encapsuladas de tradição dos homens, tomada de judaísmo, humanismo, entre várias outras coisas, que acabou tirando
a beleza do Evangelho de Deus. Hoje nós precisamos tomar cuidado com correntes teológicas, com movimentos teológicos, porque hoje eu vejo que há um grande número de pessoas que estão mais preocupadas em falar do movimento teológico que eles fazem parte, a linha teológica que eles se filiaram, do que falar de Cristo, falar da beleza da palavra de Deus pura e simples. Ao longo desse comentário bíblico que faremos aqui, eu quero fazer todas as manhãs, você não vai me ver aqui exaltando esse ou aquele movimento teológico, porque isso aí é palha, isso aí é divisão maligna. O maligno, quando quis destruir o povo judeu, dividiu entre fariseu e saduceu. E hoje nós somos divididos por linhas teológicas. E acredite, há uma batalha tão terrível, tão satânica, que um desconsidera o outro como servo de Cristo, que um assassina o outro, a ponto de não considerar irmão. Diz que considera irmão, diz que ama, mas exclui de todas as maneiras por causa de pensamentos teológicos. Então Jesus disse assim, se vocês permanecerem na palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então precisamos permanecer na palavra de Deus, e não deixar que o maligno nos tire o foco. Corrente teológica é tradição de homens, assim como o judaísmo tinha as suas centenas, e quando Cristo veio, eles não o reconheceram, e até mataram Cristo, mataram os profetas, aliás, mataram os apóstolos, e como o Senhor Jesus disse, eu vou continuar mandando profetas e escribas, e vocês vão matar uns, vão perseguir outros. E aí é o que você vai perceber, é que há um grande complô contra o evangelho verdadeiro, mas há uma simpatia pelo evangelho dos homens. E qual é o evangelho dos homens? É aquelas correntes teológicas que as pessoas são apaixonadas. Se essa denominação segue um viés teológico e a outra ali segue outro, elas vão viver numa briga, numa disputa, combatendo uma contra as outras, como se não fossem todos servos de Cristo. E isso era o que o Espírito de Deus quis acabar muito tempo atrás, quando o povo estava dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Todos temos que ser de Cristo. Não precisamos ser de nenhum teólogo famoso da história e nos identificar pelo seu nome, nos identificar pelas suas doutrinas, porque Cristo é tudo em todos. Cristo é a cabeça da igreja, Cristo é o Senhor da história. Cristo é suficiente para nós. Então nós não precisamos de doutrinas de homens, identificação em nome de homens, porque Cristo é suficiente. Avançando, ele disse que a coisa ia ficar tão grande, que até irmão ia entregar outro irmão, pai contra filho, seríamos odiados de todos por causa do nome do Senhor, porém o que perseverasse até o fim seria salvo. E aqui tem uma coisa interessante, olha o que acontece hoje em várias partes do mundo. Governos políticos perseguem os cristãos, achando que nós somos um grande número de... Eles, na verdade, colocam aquela pecha de que nós somos anarquistas, não queremos nos submeter ao poder, queremos subverter a ordem e tal. Isso acontece em vários países, porque os governos são inimigos de Deus. Eles não querem um Deus, eles querem um homem que se posicione como se fosse Deus e dirija eles como se fosse Deus. E a única coisa que eles querem que seja a lei e a ordem é a palavra do homem, é o sistema dos homens, como você observa especialmente nas obras de Karl Marx. Ele começa a colocar-se o homem como o centro acima de tudo e todo o resto precisando ser destruído, criando ali uma alienação das pessoas à sua doutrina. É o morto que não parou de dirigir o mundo. Mas uma outra coisa séria, Jesus diz, vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Por causa do nome de Jesus, muitos no Islã nos chamam de idólatra. Por causa do nome de Jesus e a pregação do Evangelho de Jesus, governos sempre nos perseguiram ao longo da história. A igreja nasceu debaixo de perseguição. O Herodes, que era um político, foi o primeiro a tentar matar o Senhor Jesus. E em sequência veio a falsa crença, que era o judaísmo corrompido daquela época, que perseguiu o Senhor até matá-lo. E hoje, pasme, mas se o Senhor Jesus Cristo viesse, o falso cristianismo que está se instalando por aí era quem iria perseguir o Senhor até a destruição. Por isso, nós precisamos voltar para a palavra, voltar para o evangelho, voltar para a escritura. Não é voltar para movimento teológico, porque tem movimento teológico que prega, voltemos ao evangelho e está correndo para as palavras de homens e abandonando o evangelho e passa meia hora e dia e faz seminário em nome de um homem e acha que estão pregando o evangelho. Isso é a maior loucura que nós estamos assistindo. E começa a série de ódio, entre várias outras coisas.
Quando você recebe a Cristo, você vê a dificuldade, como o inimigo bota para perseguir? Pois bem, aí o Senhor diz, só quando perseguir aqui, fuja para outra cidade, vocês não vão acabar de percorrer a cidade de Israel até que o Filho do Homem. O discípulo não é mais do que o Senhor. Se perseguiram o nosso Senhor, vão perseguir a nós também. Mas é necessário que o discípulo seja como o seu mestre. Então sejamos como Jesus. E ele diz que quando o discípulo for como o seu mestre, se chamar o Senhor Jesus, que era o dono da casa de Beelzebu, quanto mais a nós, os domésticos da fé. Mas Jesus disse, ó, o que eu prego às escuras, vocês podem dizer às claras, como que ao meio-dia. E não tenham medo das pessoas que matam o corpo, elas só podem fazer isso. Você tem que temer aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Gente, tem que ter amor para a gente continuar pregando o evangelho sem temor, sem tremor. É necessário que amemos o Senhor sobre todas as coisas. Do contrário, nós não faremos isso. Aí o Senhor disse assim, ó, não se pode vender 2 pardais por uma eça, e nenhum deles cairá sem o consentimento do nosso Pai. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se nos matam, a gente vai se encontrar com Deus. E se vivemos, vamos falar de Deus. Se vivemos, estamos semeando boa semente. E se morremos, somos a semente martirizada que vai florescer e vai dar muitos frutos. Então, não precisamos estar com medo. O Senhor se preocupa até com os fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Então, não temas. Porque nós valemos mais que pardais, nós valemos mais que lírios do campo, nós valemos mais que tudo isso. O que importa é o que o Senhor disse, e isso é que é necessário. Se todo aquele que confessar Jesus como Senhor diante dos homens, será confessado diante do Pai que está nos céus, mas aqueles que negarem Jesus diante dos homens, serão negados diante do Pai que está nos céus, não vão entrar no reino dos céus. Aí você pode ter dinheiro, você pode ter qualquer coisa, você não vai. Jesus disse uma palavra que os inimigos de Deus não entendem. Ele disse, eu não vim trazer paz à terra, mas a espada. E de fato, quando eu recebo Jesus, sou perseguido por todas as partes. Olha o apóstolo Paulo, ele disse que teve um perigo entre falsos irmãos, que estavam o tempo todo sabotando a sua vida. Tolerava aqueles que os exploravam, que os esbofeteavam no rosto, mas para com ele era uma dureza infernal. Então, a espada que Jesus fala que veio trazer é essa, é porque quando alguém recebe Jesus, há uma divisão dentro de casa, o homem contra a mulher, contra a mãe, contra a nora, contra a sogra, o filho contra o pai, contra a mãe, e isso tudo acontece, é a divisão que acontece, é a separação entre os que servem e não servem, e os que não servem a Deus. E o que Jesus estava falando era isso mesmo. E aí ele nos convida a tomar a cruz, no verso 38. Porque quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Então o evangelho não é só oba-oba, o evangelho não é só status, não é só a gente ficar apostando naquele momento que a gente estava lá na igreja, com a mão levantada ao céu, adorando, cantando, aquela coisa toda. Isso é maravilhoso, tem que existir, tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter culto de louvor e adoração. Temos que estar buscando a presença de Deus continuamente. Mas o evangelho é vivido no dia a dia, é lá no seu trabalho, dentro da sua casa, é você sendo um exemplo, é você sendo um espelho que de fato reflete a imagem de Cristo, a pessoa de Cristo em tudo que nós fazemos. E aí Jesus diz assim, ó, se você ficar com esse negócio de querer salvar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por amor de mim, vai achar. E alguns estão abrindo mão do evangelho porque querem agradar um político A, político B, porque querem agradar um grupo social aqui, outro grupo social ali, e vão abrindo mão dos valores do evangelho para poupar a sua vida de estresse, para poupar a sua vida de dificuldade. E o Senhor diz, só se você quiser ficar poupando a sua vida, você vai perder a sua vida. Mas se você perder a vida por amor de mim, você vai achar. O meu amor por Cristo tem que ser um amor maior do que o amor que eu tenho pela minha própria vida. Amar a Cristo tem que vir em primeiro lugar. Ele deixou claro, quando vocês pregar, aqueles que receber vocês, estão recebendo a mim. E aqueles que negarem vocês também estão negando a mim, porque vocês estão indo em nome dos meus discípulos. O Senhor Jesus disse, ó, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, vai receber um galardão de profeta. Então, quem recebe um de nós, está recebendo o próprio Cristo na sua casa. Porque nós não vamos em nosso nome, nós estamos aqui em nome do Senhor. O nome do Senhor é invocado sobre nós, o bom nome de cristão, porque nós seguimos a Cristo com resiliência, com amor, com fidelidade, com mansidão. E o Senhor Jesus disse, quem der a beber, ainda que seja um copo com água fria a um destes pequeninos, por serem meus discípulos, em verdade vos digo,
que de modo algum perderá o seu galardão. Então veja, quem cuida bem dos crentes, quem cuida bem do povo de Deus, não vai deixar de ser abençoado. Ao longo da história, todos aqueles que foram amigos do povo de Deus provaram grandes bênçãos de Deus. É necessário que a gente veja da parte de Deus o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos viver. Deus está chamando você para uma nova vida. Deus está chamando você para a santificação. Então nós precisamos olhar para esse grande manual de instrução do ministério pastoral. Se alguém me pergunta assim, pastor, qual é o maior manual de instrução do ministério pastoral? Eu diria Mateus capítulo 10. E os outros versículos que reportam, os capítulos que reportam a missão dos 12. Nós estamos comentando hoje, dando prosseguimento a um comentário que eu já comecei lá no meu canal, o CNA. E aí você pode voltar a esse canal no YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube, eu vou estar postando o link aqui do YouTube para você se inscrever. Eu depois quero colocar essa mesma live nas outras redes sociais que eu possuo, a fim de que a mensagem do Evangelho chegue ao coração de todas as pessoas. E você pode me ajudar, como? Compartilhando essa live com outras pessoas, compartilhando nas suas redes sociais e também indicando as pessoas para que se inscrevam no nosso canal. Se Deus permitir, eu quero comentar todos os dias um capítulo da Bíblia. Como hoje já era para eu estar no capítulo 16 de Mateus, eu vou estar comentando, vou procurar comentar de manhã um capítulo e no final do dia outro capítulo, para que eu possa assim botar em dias o meu comentário das Escrituras, tá bom? Deus abençoe você, a sua família. A nossa meta é 30 minutos de Bíblia, 30 minutos de comentário bíblico, sem enrolação, indo direto ao texto e trazendo profundas reflexões da parte do Senhor nosso Deus. Muito obrigado você que esteve nos acompanhando. Deus abençoe e guarde você e a sua família. Perguntas bíblicas, deixa aí embaixo. Algum comentário interessante sobre o que nós trabalhamos aqui, deixe o seu comentário aí, vamos pontuar para que o nome de Deus seja glorificado e você abençoado e edificado em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço e até o próximo capítulo, capítulo 11 do Evangelho escrito por Mateus.